Olá, boa tarde. Meu nome é Cildete Souza, sou estudante de licenciatura em História pela Faculdade de FAEL. Estou aqui hoje para gravar uma videoaula referente ao estágio obrigatório, né? Que não pôde ser presencial esse ano devido ao Covid-19. Então, por esse motivo, né, a gente vai estar aqui gravando esse vídeo para dar continuidade a essa disciplina, tá? Então, o assunto abordado hoje é a primeira revolução industrial, como aconteceu, quais foram suas características e consequências. Até a década de 1750, ou seja, antes da primeira revolução industrial, as técnicas de produção eram baseadas na manufatura, que já era uma revolução do artesanato. Sendo assim, já tinham ocorrido algumas revoluções nas técnicas de produção antes da primeira revolução industrial. Porém, essa revolução do artesanato para a manufatura não foi algo assim tão transformador assim. Por exemplo, no artesanato, o tear, que era uma ferramenta que era utilizada na reprodução do tecido, era bem pequena e simples. Mas, ao passar do tempo, houve a manufatura. Aí o tear, que era bem pequeno e simples, ele ficou maior e mais complexo na manufatura. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: antes da primeira revolução industrial, as técnicas de produção eram baseadas no artesanato e principalmente na manufatura. A partir da década de 1750, quando finalmente houve a primeira revolução industrial, a manufatura ela passou a ser substituída pela maquinofatura e alguns trabalhos que eram feitos pelo ser humano passaram a ser feitos pelas máquinas. Como eu disse anteriormente, a manufatura foi uma revolução do artesanato, mas não foi uma revolução assim tão grande assim. Só que dessa vez, com a revolução industrial, a maquinofatura que substituiu a manufatura foi sim uma grande revolução industrial, ao ponto de se tornar uma revolução industrial. Então é por esse motivo que a primeira revolução industrial tem esse nome. A primeira revolução industrial começou na Inglaterra e ocorreu entre as décadas de 1760 e 1840. Teve o carvão, vapor como fonte de energia, o ferro, o algodão e lã e também o carvão como matérias-primas e o tecido como principal item de produção. Apesar de seu nome fazer referência ao setor de indústria, a primeira revolução industrial não revolucionou somente a técnica de produção, revolucionou também a política, a sociedade e tudo que existia naquela época. A primeira revolução industrial foi marcada por dois fatores muito importantes, que são os responsáveis por todas as outras consequências dessa revolução. São eles a indústria e a maquinofatura. Com a chegada das indústrias, que em boa parte era de propriedade privada de burgueses, começaram a surgir novos pontos de vista sobre a relação entre a economia e a política. Foi nesse momento que surgiu o liberalismo econômico e houve também a consolidação do capitalismo industrial, que substituía o capitalismo comercial. O liberalismo econômico e o capitalismo comercial, eles defendiam a ideia que o Estado e o governo ele já não deveria mais ter todo esse controle da economia e do comércio, possibilitando que as empresas privadas pudessem existir e atuar de modo independente e livre. Além do liberalismo econômico e do capitalismo industrial, a chegada das indústrias também influenciou muito na sociedade. As pessoas começaram a sair do campo, ir para a cidade, o trabalho começou a ser assalariado, e novas divisões de trabalho começou a ser ampliada. Então, essas consequências também deu origem a novas classes sociais. Com a chegada da maquinofatura, novas máquinas e ferramentas foram criadas e as máquinas antigas foram aperfeiçoadas.
novas técnicas de produção foram desenvolvidas e as antigas também foram aperfeiçoadas. Novas profissões foram surgindo e enquanto algumas profissões antigas foram desaparecendo. E é isso. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. É isso. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.